Olá, meus queridos, salve, salve. Estamos aqui para mais um encontro nosso aí na nossa sala virtual e sempre é um prazer, mesmo distante de vocês aí, desse afeto, né, desse afago, desse contato. A gente está aqui do outro lado sempre torcendo para que isso passe o mais rápido possível, para que a gente possa estar juntos aí nos próximos 20 dias aí. Sobre a nossa aula hoje, eu trouxe um tema hoje para a gente poder discutir sobre esses processos da liderança, do que se diz respeito ao código da liderança. Mas afinal de contas, o que seria um código? Código é aquilo que, que é algo preparado, que é algo pautado, que é algo registrado, né? Ele não pode ser mutável, né? Ele não pode ser mudado, ele não pode ser nem um pouco alterado, né? Existe um código, existe um formato e ele é único. Só que quando a gente traz isso para o âmbito da liderança, isso não funciona, porque a liderança ela não pode ter um código, ela não pode ter um único modelo a ser seguido. Porque liderança não é uma técnica, liderança não é um processo de trabalho, liderança não é uma disciplina que se aplica dentro das universidades. A gente sempre fala, né, e a gente vem sempre debatendo que liderança é comportamento, é aquilo que a gente faz em razão do outro, como a gente se posta diante das nossas decisões, da nossa tomada de decisão, diante principalmente dos nossos objetivos, né? Liderança é fazer com que a gente conduza as pessoas ou alguém a um objetivo. E primeiramente isso parte de mim. Então, antes da gente adentrar nesse processo do código da liderança, eu queria estar aqui trazendo dois questionamentos. O primeiro deles é: como devem agir os nossos comandantes nesses momentos de crise? E quando eu me refiro aos nossos comandantes, somos os nossos maiores líderes, né? E aí esses maiores líderes começam dentro de uma esfera, né? Dentro de um status core, dentro de um status extremamente soberano, a começar pelo presidente, a começar pelo governador, pelo prefeito, e aí vai pelos nossos gestores, nossas empresas, enfim, tudo aquilo que está na esfera acima da cadeia de comando são nossos maiores líderes. Mas essa pergunta ela não pode ter nada a ver, e não tenha esse propósito da gente estar aqui para um embate político. Pelo contrário, é apenas uma pergunta para a gente poder entender e trazer uma visão mais estratégica de tudo aquilo que está nos cercando. Como deve ou deveria agir os nossos líderes? Esse é o primeiro questionamento. O segundo: com essas mudanças que a sociedade está vivenciando, né? Essas mudanças influenciam a quem está no comando? De alguma forma, isso vai influenciar a mudança de comportamento dos nossos líderes? E a nossa, principalmente, também como líderes? O porquê que eu estou dizendo isso? Primeiramente, quando a gente traz essa vivência da liderança não tem nada a ver com autoridade. Liderança não tem nada a ver com posição. Liderança não tem nada a ver com cargo, com status. Liderança tem a ver com propósito, com comportamento, com a missão que você tem, com os objetivos aos quais você traça. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de deixar para vocês é: o grande líder, o bom líder, ele transcende a ideia de autoridade. Para ele não cogita nada sobre o seu processo de autoridade suprema. O verdadeiro líder é aquele que delega, que ele repreende com muito respeito, com muita harmonia. Ele une a firmeza com a disciplina. Ele une a flexibilidade com o processo da empatia. Isso tem que haver um equilíbrio dentro desse processo da liderança comportamental. Isso tem que ser um exemplo de modelo para ser seguido, porque isso tem a ver com o nosso caráter, com potencial inspirador.
Nós precisamos ser modelos. Ninguém muda o outro com autoridade. Só existe um caminho para que o outro ele queira mudar. A partir do momento que ele encontra em você ou em outra pessoa as razões certas e motivacionais como exemplo a ser seguido. E você precisa inspirar isso. Você precisa ser mobilizador e um grande agente transformador do seu ambiente de atuação. Então, quando a gente traz essas questões do código que eu disse para vocês, existe somente uma linha, uma vertente, um modelo a ser seguido de liderança? Não. Quando a gente fala sobre liderança, e aí a gente olha nos tempos remotos de 10, 15, de 2 décadas, de 3 décadas, de um século atrás, gente, as opiniões sobre liderança, elas nunca foram unânimes. Vou dar um exemplo para vocês. O grande sociólogo, né, e uma das mentes mais brilhantes do nosso século, ou assim, de todos os tempos, o alemão Max Weber, ele afirma que alguns indivíduos eram dotados de personalidades extraordinárias, com qualidades incomuns que se diferenciavam dos demais. Então ele acreditava que isso era nato. Tinha pessoas que nasciam com isso. E é verdade. A liderança, você pode agregar ao decorrer da vida algumas técnicas, melhorar a sua performance no seu relacionamento, na sua comunicação, mas a liderança é um processo nato. Mas já outros já afirmavam que liderança é um outro processo, ele é uma técnica, você aprende a ser líder. E não é diferente. Hoje, quando a gente anda pelas ruas aí, eu particularmente, né, quando eu ando pelas ruas, eu vejo muitos outdoor, muitos anúncios aí dizendo, né, vem aqui fazer o curso de liderança, aprenda a ser líder. Com muita humildade, esse é um ponto de vista meu, né, a gente não aprende a liderar. A gente aprende a melhorar os nossos comportamentos, a nossa maneira de nos portar diante dos nossos liderados, diante das habilidades e das competências as quais a gente vai trabalhar. Dentro do código da liderança, e aí a gente olhando dentro de uma visão mais holística, aí sim a gente pode trazer dentro de um raciocínio o seguinte: o código da liderança, ele se enquadra em 4 pilares. Ele enumera 4 atitudes que consideram fundamentais para que os líderes de sucesso tenham e alcancem seus objetivos. O primeiro dele é: tenha proficiência pessoal. Isso quer dizer o quê? Que você precisa ser capaz de controlar o seu próprio estresse e de se conhecer-se. Poxa, isso é muito legal pelos dias atuais, por esse momento que a gente está vivendo, né? Eu preciso olhar um pouco mais para mim. Eu preciso controlar o meu estresse. Significa eu preciso controlar as minhas emoções. E é nesse momento de caos, é nesse momento de conflito, esse momento de ansiedade, de incerteza, que eu preciso praticar cada vez mais a inteligência emocional. Segundo deles, tenha estratégia. Planejar o futuro e compartilhar sua visão com os demais. Gente, não adianta nada você adquirir conhecimento e deixar isso com você. Liderar significa que você está buscando conhecimento, você tem informação para partilhar, para compartilhar. Isso é uma visão de futuro. Se você quer ser lembrado amanhã, você tem que compartilhar e fazer o hoje. Você precisa planejar isso dentro de uma cadeia de valor. Você precisa partilhar e compartilhar as informações com o seu liderado. Muitas das pessoas têm medo de partilhar e compartilhar informações pelo simples medo de perder o cargo, de não ser mais percebido pelo seu gestor como uma pessoa proativa. O verdadeiro líder é aquele que não se prende a esses detalhes. Porque se ele é líder,
no fundo, ele sabe que ele sempre vai ter uma posição de destaque dentro da organização e para as pessoas. O terceiro ponto, tenha o fator execução. Fazer as mudanças acontecerem. Esse é o momento exato para que a gente saia dessa zona de conforto. Fazer as coisas acontecerem. Então você que tem a sua equipe de trabalho, né? Ou seja, que tem lá o seu time, esse é o momento para ressignificar cenário. Lembra quando a gente fala sobre ressignificar cenário? A ressignificação de cenário significa que eu preciso fazer uma nova releitura de vida, dos meus comportamentos, daquilo que eu estou atribuindo como valor agregado para mim e para o outro. E o quarto dele, o seguinte, é gerenciar talentos. Esse é o mais importante. Cuidar dos empregados, né, das pessoas que trabalham com você, comunicar-se com eles e orientá-los. Informação é tudo, gente. Então, assim, liderança não é autoridade. Liderança não é posição. Liderança é atitude comportamental. Se coloque para o outro no processo de orientar. Se coloque para o outro como sendo um mentor. Só assim a gente vai construir alguns relacionamentos mais produtivos e mais eficazes. E dentro desses quatro que a gente colocou, a gente pode fechar com um que significa desenvolver o capital humano. O que é desenvolver o capital humano? É trabalhar as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas competências, que são os nossos soft skills e os hard skills, né? Em prol do quê? Em prol dessa organização, dessa empresa, ou desse objetivo que está sendo imposto. Nos tempos atuais, meus queridos, uma coisa muito... é um fato. Comportamento, liderança, ela se dá através das pessoas. Você não lidera por uma cadeira, você não lidera por uma tecnologia, você não lidera por um prédio bonito, por uma mesa bonita. Você lidera para as pessoas. O fator humano, ele é fator decisivo na construção do processo de liderança. As relações são baseadas nas pessoas, né? Humano para humano. E tem um conceito que o mercado corporativo vem trabalhando muito, né? Que é um conceito que veio dos Estados Unidos, né? Que é human to human, humano para humano. As minhas relações é entre eu e o outro. Os meus objetivos é para comigo e para com o outro. Aquilo que eu quero transcender, aquilo que eu quero atingir, aquilo que eu quero tocar, eu quero fazer a diferença, são o ser humano. Então a gente precisa entender disso. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, hoje eu trouxe para vocês aqui um case muito legal, que é um estudo das maiores, ou se não a maior monarca de todos os tempos, a Rainha Elizabeth II. Só para vocês terem ideia, ela já está no trono há mais de 6 décadas. Ela já passou por tantas crises, né, pelo mundo afora, crises políticas, crises de saúde também no Reino Unido, grandes recessões, grandes escândalos, né, muito caos, muitos conflitos, né? Então, ou seja, pessoas como ela, que lidam diretamente com as pessoas, porque ela governa para o povo, ela governa para o ser humano, ela não governa para uma ponte, ela não governa para uma empresa, ela não governa para uma cadeira, para um trono, ela governa para o povo, para as pessoas. E ela traz aqui seis lições muito interessantes para que a gente possa trazer para esse momento de crise da gente, para esse momento de mudança, e que isso possa somar significativamente para a nossa construção e para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. O primeiro deles é: esteja preparado para as mudanças. Gente, a todo momento a gente sofre mudanças. O Alencar que era de manhã, ele já não é o mesmo que é agora. Ao decorrer dessas horas que se passaram, o meu comportamento me faz
a levar para outros processos que eu entenda que eu sou um produto do meio. Então tudo que está externo vai impactar diretamente ao meu comportamento. Então de manhã eu tive alguns processos que eles impactaram diretamente ao meu comportamento, para que agora na parte da tarde eu possa me postar de outra maneira. Isso quer dizer que eu estou mudando os meus objetivos ao decorrer do dia? Não. Mas eu preciso entender que eu preciso estar apto e pronto para essas mudanças. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente trace lá nosso planejamento estratégico, nós vamos sofrer mudanças. Alterações são necessárias. E é nesse momento que eu preciso praticar a adaptação a essas mudanças. Estar preparado para elas. Segundo, não fique preso no tempo. Nós temos que entender que o advento da tecnologia está batendo na nossa porta. Eu preciso sair dessa zona de conforto, né? Então, quando eu trago isso, por exemplo, está acontecendo hoje, a gente tinha aula todas as quintas-feiras lá. Mudou o nosso objetivo? Não. Mudou o nosso processo, a nossa plataforma. Então, eu estou trazendo a tecnologia, como é o caso aqui dessa gravação dessa videoaula, para que ela seja uma grande ferramenta dentro desse processo de continuidade ao desenvolvimento de vocês. Então, se eu fico muito preso ao tempo, eu vou entender o seguinte: não, a gente vai esperar ter uma decisão dos governos, aí depois a gente volta para dentro de sala de aula e aí a gente continua as aulas. Não, eu preciso entender que eu preciso acompanhar a inovação, aos processos de tecnologia da inovação. A tecnologia da informação está batendo na nossa porta, né? O marketing digital, quantas e quantas empresas, né? Só para vocês, ontem eu estava tendo uma conversa, e aí a gente estava tendo uma conversa da seguinte forma: a gente vive eras, né? São os modismos. A moda agora é fazer live. Até 2 semanas atrás a gente tinha um ou outro fazendo uma live. Hoje você entra lá no seu Instagram, lá no status, é cheio de gente fazendo live. Por quê? Porque teve que se adaptar a essa nova realidade, esse é o processo de mudança. Se eu não tenho esse estado e essa plataforma física, eu tenho que chegar às pessoas de alguma maneira. O terceiro ponto, sacrifícios são necessários. A gente tem aquela máxima: para se ganhar, eu preciso perder algo, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Na vida, a gente não só ganha. Nós precisamos entender que eu preciso sacrificar alguma coisa. E aí é a grande pergunta: diante do seu objetivo, o que você está disposto a sacrificar? Aí você se pergunta, aí você chega à grande resposta: ixi, eu não tenho objetivo. Então, antes de sacrificar alguma coisa, estabeleça primeiramente o seu objetivo claro, porque aí a sua margem de erro vai ser sempre menor. Quarto ponto: aparências importam. É importante a maneira com que você se posta, é importante o seu argumento, é importante você cada vez mais ser um líder informado, bem informado de como você se posta, a sua aparência não só física, mas principalmente as suas opiniões. Quinto ponto: a presença constante. Se eu não tenho como estar presente fisicamente, eu preciso entender que eu preciso usar mecanismo para continuar a estar presente na vida de alguém e dos meus liderados. E aí é um dos exemplos é a tecnologia da informação. Eu vou usar ali os vídeos para gravar, eu vou usar minhas redes sociais, eu vou usar os vários apps aí que tem de videoconferência, eu vou fazer lives, né? E eu vou bater um bate-papo no WhatsApp. Eu tenho que procurar, porque, ou seja, quem não aparece não é visto. Então eu preciso continuar a me posicionar. E o último deles é: prepare os seus sucessores. Um dia a gente não vai ficar aqui, né? Ou seja, para sempre.
O verdadeiro líder é aquele que desenvolve o outro para que ele possa deixar aquele legado e aquele legado dar sequência. Então, quando você olhar para a sua equipe, você é gestor de pessoas, você precisa entender que talvez você não vai ficar nessa empresa para o resto da vida. Então, desenvolva sucessores para que essa filosofia, para que esse legado ao qual você construiu, ele possa perpetuar. De que maneira? Através dessa pessoa e que ela possa passar para outra, para outra e para outra. Isso é missão, isso é visão. Então, meus queridos, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, esse insight para a gente poder. Trouxe essa atividade, ela está aí com vocês. Tem 3 perguntas a serem respondidas em cima disso tudo aquilo que a gente conversou e principalmente sobre esse case da grande monarca, a rainha Elizabeth II. Tá? Então, assistam esse vídeo, ele vai estar publicado lá no meu YouTube, é o link, tá? E façam as suas, primeiramente, façam as suas reflexões, né? E aí quando vocês forem, de fato, para responder, que vocês façam isso com muita responsabilidade, com muito compromisso diante, porque essa ação a qual você está fazendo, ela também é uma atitude comportamental, tá? Deixo aqui meu abraço para vocês e que a gente continue tendo esses processos. Espero do fundo do meu coração que a gente passe o mais rápido por isso. Se a gente for ter que estender, a gente vai continuar sempre procurar estar próximos de vocês, tá? Qualquer dúvidas, esclarecimentos, entre em contato comigo. Estou à disposição de vocês, né? Não se desmotivem, isso é importante. Motivação é igual banho, gente. A gente precisa tomar vários no dia. Quanto mais eu tomo banho, mais motivado eu vou ficar então, não é? Então sim, mas não pode ser isso. Não é só a motivação que tem que nos incentivar. A gente já discutiu isso. Liderança não é só esse fator motivacional. Liderança é, acima de tudo, o objetivo. Se você tem e teve até agora um objetivo claro, ele não mudou. Não é em razão dessa crise de saúde, dessa pandemia, que você mudou seus objetivos. Porque senão eles não eram objetivos. Eles eram metas, eram ações pontuais. O que você precisa entender é, você só vai continuar motivado, você só continuar tendo foco, tendo disciplina, se você tiver dentro de você os objetivos claros. Um beijo no coração e a gente se vê no nosso próximo encontro. Fui. Continue respirando.